Sua alma está seca. Os louvores que você canta já não saem mais do coração. A oração virou uma obrigação. E Deus parece distante, silencioso. E isso não é apenas cansaço físico, é cansaço espiritual. E ele tem roubado a alegria de muitos que, assim como você, decidiram dedicar a vida para servir ao Senhor. Agora presta atenção, porque nos próximos minutos você vai entender a raiz desse esgotamento que está te consumindo. E mais do que isso, você vai descobrir o caminho de volta para a renovação da sua alma. Eu vou te contar a história de Samuel, um líder que quase desistiu de tudo, até encontrar uma chave simples, mas poderosa, que mudou completamente a vida dele. E talvez seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Essa sensação de vazio não é só sua. Existe uma epidemia silenciosa dentro das igrejas, atingindo justamente aqueles que mais se entregam. Pessoas comprometidas, dedicadas, mas por dentro, quebradas. E Samuel era exatamente assim. Ele tinha 44 anos, liderava o louvor há mais de 15 anos. Era respeitado, admirado, referência para muitos. Quando ele subia ao palco, as pessoas viam um homem cheio de unção, cheio de fé, mas ninguém via o que estava acontecendo por dentro. O cansaço espiritual não chegou de uma vez. Ele veio como uma névoa, lenta, silenciosa, quase imperceptível. Primeiro, Samuel perdeu o prazer de cantar. Aquilo que antes queimava no coração começou a esfriar. Depois, veio a falta de vontade de ensaiar. E quando ele percebeu, já estava vivendo no automático. Aos domingos, ele subia ao palco com um sorriso treinado. Fazia tudo certo, cada nota, cada palavra. Mas o coração estava vazio. Ele cantava sobre alegria sem sentir alegria. Cantava sobre presença sem sentir presença. Era como se estivesse atuando, interpretando alguém que ele já não era mais. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já fez exatamente isso? Quantas vezes você orou sem sentir nada, só porque precisava? Quantas vezes você foi ao culto, mas sua mente estava longe? Quantas vezes você liderou, ajudou, serviu, enquanto por dentro sua alma gritava por socorro? Se isso já aconteceu com você, entenda uma coisa, você não está sozinho. O ponto de ruptura de Samuel aconteceu em um domingo. No meio de um louvor que ele mesmo tinha composto, algo aconteceu. A voz travou. Não foi técnico, não foi falta de preparo, foi o peso, que finalmente ficou pesado demais. Ele saiu do palco às pressas, entrou no banheiro da igreja, se trancou e ali, no chão frio, ele desabou. Sem palavras bonitas, sem discurso espiritual, só um sussurro quebrado. Senhor, eu não aguento mais, eu não sinto nada. O que aconteceu comigo? E foi ali, naquele lugar simples, silencioso, no meio da rendição, que algo mudou. Não veio uma voz audível, não houve um milagre visível, mas uma pergunta ecoou dentro dele de forma tão clara que ele nunca mais esqueceu. Samuel, você tem cantado para mim ou para os homens? Silêncio. Você tem me servido ou tem servido a sua própria imagem de perfeição? Essa pergunta atravessou ele. E agora, eu te faço essa mesma pergunta, com toda sinceridade. Para quem você tem feito o que você faz? Pensa nisso de verdade. Samuel percebeu algo que talvez você também esteja percebendo agora. O problema não era o excesso de trabalho, era o motivo por trás dele. Durante anos, ele tentou ser o líder perfeito, o exemplo, o homem que nunca falha, que nunca cansa, que nunca desanima. Ele carregava o peso de ser sempre forte, sempre disponível, sempre impecável. Mas no meio disso tudo, ele esqueceu algo essencial. Antes de ser líder, ele era filho. Antes de alimentar os outros, ele precisava ser alimentado. Antes de servir, ele precisava estar com Deus. E quando isso se perde, a alma começa a secar. A mudança de Samuel começou com uma decisão que parecia simples, mas foi extremamente difícil. Ele decidiu parar. Pediu um afastamento de 3 meses do ministério. E no começo foi horrível. A culpa veio forte. Pensamentos como, e agora? O que vão pensar de mim? A igreja precisa de mim. Mas aos poucos, algo começou a acontecer. Sem pressão, sem palco, sem expectativa. Ele voltou ao básico. Abriu a Bíblia não para preparar mensagem, mas para ouvir Deus. Começou a orar, não por obrigação, mas como um filho conversando com o pai. Sem pressa, sem performance.
E ali, no silêncio, na simplicidade, ele reencontrou aquilo que tinha perdido: a presença. Ele trocou a performance pela presença. E quando ele voltou, ele não era o mesmo homem. Subiu ao palco, mas dessa vez leve, sem máscaras, sem peso. E quando começou a cantar, as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de frustração, eram lágrimas de gratidão. Porque finalmente ele estava sentindo de novo. Ele entendeu algo que talvez você precise entender hoje. A renovação não está em fazer mais, está em voltar para o lugar certo. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Percebe isso? A força não vem da correria, vem da espera, da pausa, do descanso em Deus. Se você está cansado espiritualmente, escuta isso com atenção. Deus não quer a sua performance. Ele não está impressionado com o quanto você faz. Ele não precisa do seu esforço perfeito. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua presença. Não se trata de fazer mais por Ele, se trata de estar com Ele. Então hoje, permita-se parar, permita-se respirar, permita-se ser cuidado. A sua alma está pedindo isso, talvez há muito tempo. E esse pode ser o primeiro dia da sua restauração. Se essa mensagem falou com você, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque assim mais pessoas que estão passando por isso também vão receber essa palavra. Se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens como essa, que fortalecem a alma e trazem direção. E aproveita, tem mais um vídeo aparecendo na sua tela agora. Clica nele e continua esse momento. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.